Fala, galera! É isso aí, galera. Vamos lá para o nosso bate-papo aqui de boa, Rogério. É isso aí. Resumindo tudo que a gente falou, vamos falar um pouco sobre a cidade ainda. Vamos falar sobre cidade, formação, conceito. Cidade, no nível histórico bem passado, digamos que ela era mais simplista. Sim. Ela tinha uma rede de complexidade que não cabe mais no dia de hoje. O nível de complexidade que a cidade adquiriu hoje é um absurdo. É um absurdo. Nós temos uma rede complexa nas cidades e uma conexão entre as cidades, entre os estados-nação, porque nós temos as cidades globais, que veremos também, né? As cidades globais, essas cidades que são as mais importantes do mundo, pelo nível de complexidade e importância que ela tem. Inclusive por questão financeira, tecnológica, não é isso? E econômica. Então, o que vai acontecer? Nós vamos ter, no início, um impacto muito grande, porque nós vimos que no primeiro momento, quando surge a Revolução Industrial, nós vamos ter uma cidade diferente do que nós tínhamos na antiguidade. Muito bem. Diferente daquela que nós tínhamos na era medieval. Com certeza. É isso? Falamos muito bem sobre essa situação, sobre as transformações da cidade pós-Revolução Industrial. Certamente uma formação aí mais intensa, porém, né, cheias de problemas e desafios. Exatamente. E principalmente as cidades que foram formadas aí a partir da segunda Revolução Industrial. Hoje, essas cidades aí também, que a gente pode falar, que estão ainda nesse processo de estruturação, que tiveram aí seu processo de urbanização tardio, lá na metade do século XX. Então, essas cidades, galera, até hoje enfrentam desafios, porque foram formadas de forma espontânea. Então, sem qualquer planejamento. Quem dera, professor Jorge, que todas as cidades tivessem sido formadas, criadas a partir de planejamento. Mas boa parte delas, a maioria, foram de formação espontânea. Espontânea, desorganizada, sem controle de fluxo, sem controle populacional, sem controle, às vezes, inclusive, da quantidade de pessoas. Quando a gente não conta o número de uma população, Rogério, isso é um problema absurdo para uma localidade. Verdade. É isso? No caso do Brasil, quem faz essa contagem é o IBGE. Então, quando a gente não tem a quantidade não sabemos a quantidade certa de pessoas, não há como se ter tomada de decisões políticas mais acertadas. É isso? Então, pode faltar escola, pode faltar centros de saúde, hospitais, etc. Então, as cidades alcançaram esse nível em que temos que ter o controle da quantidade de pessoas que estão nela. Muito bem. Isso em qualquer lugar do mundo. Com certeza. Beleza? Então vamos lá no quadro para a gente revisar mais aspectos aí da nossa aula. É a aula sobre a urbanização mundial, que já iniciou, que a gente estava explicando. Então aí nós temos aí novamente o conceito de lugar, cidade e cidadania. Falamos durante essa aula. Então o conceito de cidade vai variar de país para país. Falamos aí que tem locais que vão adotar o critério demográfico, por exemplo, o número de habitantes, ou outros que vão considerar a estrutura, a infraestrutura desse espaço para delimitar se é cidade ou não. Então, o que é a cidade? Uma área densamente povoada, onde se agrupam zonas residenciais, comerciais e industriais. Exatamente. E falamos que dentro das cidades, desse espaço conhecido como cidade, professor Jorge, a gente vai encontrar principalmente a presença de dois setores econômicos, que é o setor secundário e o terciário, indústria, serviços e comércio. Então, o interessante, né, que você falou, que é a indústria. O que é a indústria? A indústria é o que produz os bens, é a roupa que você veste, é o relógio que você tem, é o sapato. Tudo que a gente tem, a gente consome. Muito bem, com certeza. No entanto, não é a indústria que vende para a gente. A indústria produz e vende em grande escala, que vai para o comércio, que vai para os serviços esses que pode ser
o trabalho de profissionais autônomos, é isso, oficinas, escritórios diversos. Então, as cidades estão muito complexas hoje. Muito bem. É isso? Alcançamos um nível muito alto de complexidade. Mas o mais importante é os nossos queridos alunos entenderem que nas cidades estão o setor secundário e terciário da economia. E que, por essa organização desse espaço geográfico de um determinado território, ficou principalmente o setor primário da economia lá na zona rural. Muito bem. Show de bola. Vamos lá? E aí o lugar, nós podemos falar um pouco também sobre o lugar, Rogério, porque o lugar é aquele espaço territorial que você tem com muito mais afinidade, que vai gerar, inclusive, um nível de afetividade. Muito bem. Aquele lugar que você lembra com carinho, é aquele lugar onde você tem seus amigos, sua família, onde você convive com a sociedade. Fechou. Não é isso? Isso mesmo. Beleza. Vamos lá, galera. Continuando. Falamos aí da definição, que o Brasil adotou o critério político e administrativo para a definição de cidade, e a ONU já considera o número de habitantes, 20 mil pessoas para considerar cidade. Vamos lá. Revolução Industrial, falamos que durante a Revolução Industrial, na verdade, a partir, nós tivemos aí grande desenvolvimento urbano, já nunca antes visto, galera. Por quê? Estruturação de cidade de uma forma mais veloz, com técnicas mais modernas, que modificaram esse espaço geográfico de uma forma mais veloz. Isso, inclusive, só voltando aqui um pouco, Rogério, falando sobre esse desenvolvimento urbano nunca visto, está relacionado, inclusive, ao impacto ambiental. Com certeza. Nesse território, nesse espaço urbano, que nunca foi visto antes. E, inclusive, podemos falar de forma, digamos que, muito negativa, porque o impacto ambiental nessas áreas foi principalmente o problema de moradia, o problema de saneamento básico, o problema da falta de água e esgotos, que, inclusive, teve problemas. Esses problemas vão trazer para essa sociedade problema de saúde pública. Muito bem. Beleza, aí mostramos aí uma gravura da cidade de Sheffield, lá na Inglaterra, na primeira Revolução Industrial. Então, nós tínhamos muita poluição, não somente no ar, mas esse impacto ambiental chegava também nos rios. É isso? Não se falava tanto em impacto ambiental nesse momento, mas eles sentiram isso na pele. Com certeza. É isso? Essa questão do impacto ambiental, de desenvolvimento sustentável, vai vir muito depois, Rogério. Muito depois. Nesse momento, não se falava nisso ainda. Beleza? Beleza, professor. Cidades industriais e a vida dos operários. No entanto, nós temos essas cidades aí, industriais, que foram importantes. No entanto, elas trouxeram muitos problemas de ordem social. Não é isso, Rogério? É isso mesmo. Inclusive, são problemas que perduram até hoje. Nós temos sociedades altamente urbanizadas, sociedades altamente industrializadas, mas que ainda não conseguiram resolver esses problemas sociais. Muito bem. Não é isso? É isso mesmo. Então, as cidades ainda em pleno século XXI, elas têm grandes desafios, principalmente essas cidades localizadas no mundo menos desenvolvido. Isso, certo? Exatamente. Beleza. Então, galera, foi a nossa revisão. Agora é com vocês aí para arrepiar na atividade, nossa primeira atividade de sala, e já já a gente volta para fazer a correção. Valeu! Tchau. E aí, galera, voltamos. Professor Jorge, agora é a hora de conferir se essa galera estava ligada na nossa primeira aula de geografia. É isso aí. Não só na primeira, professor. Eu tenho certeza que essa galera está focada no vestibular, no Enem. Então, você não pode perder tempo. Anota todas as informações na nossa aula 1, da nossa aula 1, e também lá da aula 52, 53, até a reta final. Perfeito. Então, vamos lá?
Vamos ver se todo mundo acertou as atividades aí que propusemos para vocês. Vamos lá. É agora, atividade de sala, o momento aí da resolução da atividade. Questão 1. A urbanização moderna é um processo vinculado. Professor, eu entendi que o senhor quer saber que a gente tenha uma noção da urbanização moderna. Mas o que é vinculado? Então, quando a gente fala que alguma coisa está vinculada, é porque ela está intrinsecamente ligada. É isso? Então, a gente quer saber se você sabe com que a urbanização moderna está intrinsecamente ligada. Letra A, está ligada muito ao feudalismo? B, Primeira Guerra Mundial. C, a Segunda Guerra Mundial? D, as expansões marítimas no final do século XV. Ou letra E, a Revolução Industrial? Rogério, Essa questão aí... mamão com açúcar ou não? Mamão com açúcar. Nós falamos um pouco de feudalismo, né? Falamos, mas sim. nós não associamos ela a essa urbanização moderna. Nada disso. Nós falamos de Primeira Guerra Mundial, Rogério? Não. Não. Nós falamos da Segunda Guerra Mundial? Não, o nosso aluno ele vai por dedução. O professor não falou nada disso. Nós falamos sobre as expansões marítimas, até falamos assim, das grandes navegações, você falou, né? Sim, mas sim. só de revestrez, assim, só tranquilão. Não adentramos nesse assunto. Então, galera, só vai sobrar uma questão que nós falamos várias vezes durante nossa aula, que é a Revolução Industrial. Professor Jorge, Fala aí. tenho certeza que ele lembrou que antes da primeira Revolução Industrial, maior parte da população mundial vivia onde? Nas áreas rurais. Se são áreas rurais, não são cidades. Então, a partir do século XVIII, que a gente vai ter a formação das primeiras cidades no mundo. E nesse primeiro momento, principalmente ali na Europa, na Inglaterra, porque a Revolução Industrial, a primeira fase, ela foi centralizadora, ou seja, surgiu no século XVIII, mas permaneceu ali na Inglaterra, e a partir da Segunda Revolução, que outros países dentro da Europa e outros países do mundo, como Estados Unidos, Japão, iniciaram esse processo de industrialização e urbanização, que é a formação das cidades. Perfeito. Certo? Perfeito. Vamos lá. Então, parabéns a todos os nossos queridos alunos, que eu tenho certeza que todos acertaram. Questão 2. À medida que a urbanização se intensifica, o modo de viver, de consumir de cada grupo ou classe social gera repercussões na forma de apropriação do espaço urbano. Sobre essas repercussões, é correto afirmar que, alternativa A, as contradições urbanas fizeram surgir, sobretudo nos grandes aglomerados, uma cidade formal e outra informal, que pouco se diferenciam na organização espacial. Porém, a precariedade do saneamento básico é um dos itens que as tornam diferentes. Vamos para B. O aumento da procura por espaço para habitação em áreas de proteção ambiental pelas populações pobres em cidades de países periféricos gera a disseminação de ocupações irregulares, com a intensa degradação desse meio ambiente. C. O mercado imobiliário atual, ao transformar a ocupação domiciliar em um produto, uma mercadoria, beneficia tanto as classes economicamente privilegiadas como as menos favorecidas, através do acesso às áreas de melhor localização que geralmente são dotadas de serviços, esgotos e água potável. E a D, professor Jorge. Em um ambiente urbano ecologicamente equilibrado, tanto as populações pobres como as economicamente privilegiadas vivenciam acesso à moradia de qualidade, o uso sustentável de seus recursos naturais e a redução da poluição a níveis considerados aceitáveis. E aí, as desigualdades espaciais que ocorrem nas cidades denunciam que as populações pobres têm sido submetidas a processo
de segregação voluntária, uma vez que são induzidas a deslocamentos para as áreas nobres, tendo como consequência a proliferação de doenças endêmicas. Essa aí, professor Jorge, nada a ver, né? Nada a ver. Então, a alternativa correta é a B. Certo, professor Jorge? Volta só para a gente ver a B aí. O aumento da procura por espaço para habitação em áreas de proteção ambiental pelas populações pobres em cidades de países periféricos gera a disseminação de ocupações irregulares com a intensa degradação do meio ambiente. Professor, falamos do processo de formação acelerado da urbanização dos países subdesenvolvidos. Então, as cidades começaram a crescer tanto que as áreas nobres, a pessoa menos desenvolvida, com menor disponibilidade de recursos, não conseguiu comprar uma residência nas áreas nobres. Então, as áreas que até então eram verdes, preservadas, começaram a ser destruídas, ocupadas, né, para poder garantir o quê? A sobrevivência daquelas famílias que não tinham como viver em áreas nobres. E dependendo da localidade, Rogério, isso é um problema sério. Com certeza. Se for uma região íngreme, é isso? Íngreme, aí as pessoas vão tirar aqui as florestas e fazer casa, com o tempo essa terra vai descer com muita chuva. Com certeza. E vai gerar alguns desastres, como a gente em vez de quando vê na televisão. Desmoronamentos, né? Beleza? Então, essa aí estava tranquilo, né, Rogério? Apesar das alternativas grandes, né? Estava de boa. Se você analisasse com detalhe, você ia verificar dentro da alternativa, como nessa aí, algumas contradições. Isso. Olha que a letra D estava totalmente errada, porque já começa dizendo que está errado. Ó. Em um ambiente ecologicamente equilibrado. Não está equilibrado nada, não. Nada. Beleza? Vamos lá. Vamos lá, continuando. Questão 3 agora, né, professor Jorge? Vamos lá para 3. Questão de Enem. Se a mania de fechar verdadeiros hábitos da mentalidade medieval, nascido talvez de um profundo sentimento de insegurança, estava difundida no mundo rural, estava do mesmo modo no meio urbano, pois que uma das características da cidade era de ser limitada por portas e por uma muralha. A história da vida privada da Europa feudal. É muito importante analisar a fonte, né? Às vezes que vem abaixo de uma questão de Enem. Lá no século 14 e 15. Isso. Então, o nosso querido aluno, ele já pode fazer uma reflexão sobre isso que você falou, Rogério. Porque, para ele não confundir, a própria fonte do livro indica para ele que se trata de uma situação que não é moderna. Muito bem. É isso, o título do livro diz isso. Ó. A história da vida privada da Europa feudal. Fechou. Beleza? Muito bom. Eita, até mostramos aqui, Rogério. Foi rápido demais. Foi rápido demais, mas ninguém viu. Vamos lá. As práticas e os usos das muralhas sofreram importantes mudanças no final da Idade Média, quando elas assumiram a função de pontos de passagem ou portos. Esse processo está diretamente relacionado com o crescimento das atividades comerciais e urbanas, a migração de camponeses e artesãos, a expansão dos parques industriais e fabris, Rogério. Nada disso. O aumento do número de castelos e feudos, a contenção das epidemias, não. Nós falamos aqui durante nossa aula. A função da cidade, né? A função da cidade, da atividade comercial e urbana. Beleza? Então, estava fácil isso aí também, tranquilo, né? Tranquilo. Questão 4. Pairava sobre eles uma contradição. O crescimento econômico industrial não havia melhorado a condição de vida de população urbana. Explique o significado da contradição do texto acima. Então, Rogério, não tem resposta correta no sentido de que o nosso querido aluno também não pode fugir do tema proposto. Muito bem. Não pode fugir esse tema proposto. Então, a gente queria que você escrevesse algo nesse sentido aí, ó. Ao mesmo tempo em que a Revolução Industrial se desenvolvia em diversos países da Europa, revoltas populares desencadeavam-se por todo o continente, diante das precárias condições de vida em que viviam as camadas mais pobres da população urbana. É isso aí. O negócio foi intenso, né? A gente falou, e aí a galera começou a buscar o quê, professor Jorge?
melhores condições de vida. Por isso começaram revoltas, protestos, em busca aí da melhoria da estruturação da cidade e também a gente pode falar até mesmo do direito trabalhista no período. Exatamente. Certo? É isso aí. Ficamos por aqui e até a próxima teleaula. Valeu, tchau! Tchau.